Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente para o nosso devocional. Estamos seguindo a lição da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2016, a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. A lição desta semana é a lição de número 7, a vida segundo o Espírito. A leitura diária desta quinta-feira encontra-se em João capítulo 16 e o versículo 13. Vamos ler. Diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Está aqui a leitura deste dia, nossa leitura diária, que fala de viver segundo o Espírito Santo, que ele nos guiará em toda a verdade. Mas o que seria andar segundo a verdade ou ser guiado segundo a verdade? Nós observando na lição passada do capítulo 7 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo faz uma abordagem do homem carnal. O homem carnal, aquele que vive em pecado, aquele que vive uma vida de pecado. E agora no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala do homem regenerado, a vida segundo o Espírito. Então, a pessoa que vive uma vida na carne, na carnalidade, ele procede com as obras da carne. Ele pensa naquilo que é carnal. Ele não pensa naquilo que é de Deus. E isto nós temos o apóstolo Paulo dizendo isso aos Efésios, capítulo 2 e o versículo 3, quando ele disse que a pessoa que anda na vida de pecado, na carne, a sua inclinação é para a carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, o homem carnal, ele vive conforme os pensamentos e a vontade da carne. Mas a pessoa regenerada, que foi justificada por Deus, ele tem a vida segundo o Espírito e ele é guiado em toda a verdade pelo Espírito. Porque nós sabemos que nós estamos cercados por espíritos que não procedem de Deus, que querem enganar os filhos de Deus com todas as sortes de falsidade, de engano. E nós observamos que o apóstolo João, ele faz uma declaração na sua primeira carta, no capítulo 4 e o versículo 1, quando ele diz: Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, na verdade, o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E somente a pessoa consegue andar na verdade se ele for guiado pelo Espírito Santo. Porque se ele for guiado ou direcionado ou controlado pela carne, ele não viverá segundo a verdade. E viver segundo a verdade é viver segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Porque Deus, ele quer que nós conheçamos a verdade para que possamos cada vez mais ser libertos. E por isso que a recomendação para nós, neste dia de hoje, nesta leitura, é andar em verdade, guiado pelo Espírito Santo. Porque aquele que foi regenerado, ele vive em novidade de vida. Mas certamente alguém poderia perguntar, mas como saber se eu estou andando guiado pelo Espírito Santo? Na verdade, há várias maneiras de saber se a pessoa está sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas somente esta recomendação aqui de Jesus, quando ele disse para os discípulos, quando ele instrui os seus discípulos acerca do Espírito Santo,
que ele enviaria o Espírito Santo após o seu retorno junto ao Pai. E aí Jesus disse: quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, aquele que anda guiado pelo Espírito Santo, ele não fala de si, mas ele fala pelo Espírito Santo. Ele fala das coisas que é de Deus. O seu linguajar, o seu pronunciamento, a sua maneira de viver é uma maneira de vida nova na presença de Deus, porque vive segundo o Espírito de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida neste dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que o Espírito Santo seja sobre a sua vida, e que este Espírito da verdade, ele possa te guiar em toda a verdade, para que possamos descobrir qual seja a boa, a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe você, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Deus quiser.